Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. De volta para a segunda parte da entrevista com o deputado federal Valtenir Pereira, que recentemente se filiou ao PMB. Deputado, falávamos muito dessa sua mudança de partido na primeira parte da entrevista, mas agora vamos falar de relacionamentos. Muda alguma coisa nessa sua mudança de partido em relação à base do governo Dilma, à posição do senhor em relação em Brasília? Veja, a direção nacional, a gente deixou bastante claro que nós precisamos respeitar os compromissos firmados em 2014. Né? Questão de 2018, a gente discute lá em 2018, mas que aqueles compromissos firmados em 2014, que foi o apoio à reeleição da presidenta Dilma, onde conseguimos reelegê-la presidenta do Brasil, né, que fossem então respeitados. Se assim fosse, a gente aderiria ao partido, e foi assim que combinamos. Então, nós vamos continuar a mesma trajetória, independente, vamos dizer assim, se o bloco, né, se a bancada decidir diferente, em razão também de que os que vieram, também vieram, né, sendo respeitados seus compromissos, vamos dizer assim, de 2014, as suas convicções e tudo mais, porque é um partido em formação, né? Então, diante disso, estamos tranquilos para seguir a mesma linha que estamos defendendo em 2015. Qual o posicionamento do senhor, então, em relação a toda essa movimentação do Brasil, né, relacionado ao impeachment da presidente Dilma? Veja, foi extremamente importante que o presidente Eduardo Cunha admitisse o impeachment, porque o que eu estava percebendo era uma espada de damo na cabeça da presidenta todo dia. Vai ter impeachment? Não, não vai ter impeachment. Não, vai ter impeachment. Não, não vai ter impeachment. E por aí vai. Dorme com um barulho desse. Economia precisando de atenção, investidores querendo vir para o Brasil, mas e aí? Vai ter instabilidade impeachment? Política? Não vai ter impeachment. Não, vai ter impeachment. Olha, tem problema lá no Brasil. Quer dizer, não, peraí, então vamos para um outro país, onde nós tenhamos segurança, onde o risco é menor, ou aonde aparentemente não tenha risco. Então, o que acontece? O Brasil ficou um país duvidoso para se investir. E a presidente Dilma precisando resolver as questões econômicas. E nós dependemos de capital externo. Nós precisamos de investimentos externos. Pessoas virem investir aqui no Brasil. O Brasil tem um potencial enorme. Agora, nós precisamos resolver os problemas políticos. Então, a partir do momento que o processo de impeachment sai do lugar, começa a movimentar, nós temos que resolver isso, né? E aí a presidente Dilma precisa ter a habilidade suficiente para garantir os votos necessários para que o processo de impeachment não aconteça, né? Então, com isso, nós precisamos rodar essa pauta, nós precisamos virar essa página e ir para frente. Então, isso é de fundamental importância, porque nós temos que estar com o foco voltado no desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, para a geração de renda e, com isso, melhorar a arrecadação. Porque a arrecadação não se melhora aumentando impostos, aumentando alíquotas de impostos. Não, a arrecadação melhora através do desenvolvimento econômico, do estímulo à produção. Produzindo, vendendo, circula mercadoria, circulando mercadoria, IPI que gera, imposto de renda porque aumentou a renda, o ICMS, o imposto sobre serviço e assim por diante. É uma roda. Cadeia, é uma roda. O senhor pontuando sobre essas questões, então, tem sido contrário ou tem sido desgostoso as últimas medidas adotadas pelo governo federal de aumento de impostos, de aumento de alíquotas? Alguns ajustes que nós chamamos de ajuste fiscal foram necessários, isso nós entendemos. Mas assim, com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Joaquim Levy, mas ele precisa centrar fogo no desenvolvimento econômico.
Não adianta, por exemplo, eu tirar o abono de permanência. Um exemplo muito prático. A pessoa que ganha 10 mil reais hoje e vai aposentar, ela se aposenta. Mas aí ela ganha mais 20% para permanecer, né? Vamos dizer assim, ela tem tempo de serviço para aposentar, mas não pede aposentadoria porque ela tem um abono de permanência, mais 2 mil reais, ele vai para 12. Aí eu digo assim, não, vou acabar com o abono de permanência. Então, que estímulo eu tenho para ficar trabalhando e ganhando 10 mil? Se fora eu vou continuar ganhando 10 mil, né? Fora eu vou continuar ganhando 10 mil e dentro eu vou continuar ganhando 10 mil e não 12, então eu peço aposentadoria. Vamos dizer que 5 pessoas peçam a aposentadoria e deixam. Então o governo vai economizar aí 10 mil reais, mas vão perder 5 servidores. Tá? Aí ele fala, não, então eu vou repor. Vamos dizer que ele reponha 2 só. Quer dizer, déficit de 3. Ele vai ter um déficit de 10 mil, né? Porque ele deixou de pagar 10 de abono de permanência, né? Que ele já 50 mil ele já paga e pagava antes, né? Só que aí ele vai cair a qualidade do serviço, porque 2 não vai conseguir substituir 5. Então, quando você faz essas contas, vamos dizer assim, você acaba não fazendo nenhuma economia, pelo contrário. Né, você pode reduzir a qualidade do serviço, a prestação do serviço público, né, e vamos dizer assim, sem fazer qualquer economia, pelo contrário. Então, o que nós precisamos? Os ajustes já foram feitos. Agora, quais são as medidas de desenvolvimento econômico, de estímulo à produção, para que o empresário tenha segurança de ir lá buscar um crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou qualquer outro banco particular? Isso, ou no falta. Falta essa questão. Nós não podemos ficar especificamente em cortes, vamos dizer assim, de benefícios. E falta porque falta diálogo, de repente, com os deputados federais, no sentido de que vocês têm mais circulação entre várias lideranças? Eu acho que, por exemplo, o FDCO tem 1 bilhão e 300 milhões. A gente, as cartas que estão lá, praticamente você não consegue avançar. A burocracia dos bancos, né, impedem que as pessoas acessem um recurso desse, e quem tem condições de pegar está o quê? Está com o pé atrás, pela confiança, pelo processo de desconfiança, na verdade. Então é isso que nós precisamos ajustar, porque a economia é confiança. Eu preciso confiar no desenvolvimento do Brasil, e a partir do momento que eu confio, eu invisto, eu abro novas lojas, eu abro novas fábricas, né? Eu amplio as indústrias. Então está faltando esse estímulo, né, ao crédito, estímulo ao desenvolvimento, outras políticas. O que tinha que fazer de ajuste fiscal, de redução de benefícios, de aumento de impostos, eu acho que foi feito. Agora, precisa essa outra parte. Deputado, alguns colegas parlamentares do senhor aqui por Mato Grosso já opinaram em relação ao impeachment da presidente Dilma. O senhor acredita que ele deva ocorrer, não deva ocorrer? Estamos falando de golpe, como algumas pessoas dizem. Como que o senhor avalia esse momento? Pelo impeachment ou não da presidente? Veja, precisamos fazer uma avaliação muito concreta. A presidenta Dilma teve 53 milhões de votos contra 50 milhões, né, do candidato que perdeu. Mais de 30 milhões de brasileiros não foram às urnas votar. E sagrou-se esse resultado. Esse é o resultado da democracia, porque também ninguém é obrigado a ir votar. Vamos dizer, nós temos a obrigatoriedade, mas estou falando obrigação na acepção mesmo da palavra. Né? Eu posso deixar de votar, eu pago a multa, não tem problema nenhum, isso não vai me trazer, eu não vou perder patrimônio, eu não vou... Não é uma penalidade grave. Grave. Então, quer dizer, as pessoas deixaram de ir votar, deixaram de fazer sua escolha, né? Então, o processo democrático se estabeleceu. E agora, a questão das pedaladas fiscais, por exemplo, né? As pedaladas fiscais 2014, coisas que outros presidentes também fizeram. Né? O senhor disse que diz respeito ao mandato passado. Mandato passado. Então precisamos avaliar isso com muita cautela, com muita prudência. Né? Pedaladas 2015, nós acabamos de aprovar, né, com
todo o esforço da oposição em não aprovar, mas acabamos de aprovar 112 bilhões de déficit e o ministro Joaquim Levy já está pagando os 50 bilhões de 2014, resolvendo essa questão das pedaladas fiscais. Ou diminuindo, né? Reduzindo, porque deste ano está autorizado. Então a questão legal, então nós não podemos falar assim, ou então falarmos... Não sabiam. Não, nós não podemos falar em pedalada, mas vamos dizer assim, existem sim as pedaladas agora autorizadas, né? Pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional. Isso então aconteceu. Há um consentimento, porque diante da questão grave, nós chegamos a essa conclusão e apoiamos a presidente. Ok, então precisamos agora, porque veja, chegou a hora da onça beber água. O impeachment está aí, o processo está em desenvolvimento e precisamos tomar uma decisão. E nesse momento, eu deixo aqui muito claro, registrado, nós vamos tomar uma decisão com muita responsabilidade, tá? Porque é um momento delicado, nós precisamos virar essa página, precisamos ver as consequências do desenrolar, quem entra, quem tem possibilidade de continuar ou não, a posteriori, se entrar, né? Ou as consequências disso. Mas o senhor ainda está trabalhando nessa construção de pensamento? De pensamento diante dos fatos que vão acontecer. Comissão especial que vai analisar. O senhor não decidiu, então, se é contra ou a favor do impeachment? Não, ainda não. O que eu decidi é o seguinte, eu vou tomar uma decisão, eu vou votar com muita responsabilidade e com foco na democracia, no respeito à democracia. Mesmo considerando que o senhor apoiou a presidente Dilma nas eleições passadas? Mesmo considerando, porque precisamos ter o pé no chão, é um momento de muita responsabilidade, porque veja, é quebrar um regime, né, quebrar uma ordem que foi decidida, né, quebrar um governo que foi decidido em 2014 com o voto popular. E o voto popular, ele é sagrado na democracia. Então nós temos que analisar com muita responsabilidade, com muito equilíbrio e com muita prudência, né, dar um voto pelo impedimento da presidenta Dilma. Essa prudência que o senhor se refere seria pela autorização ao vice-presidente assumir o lugar da presidente Dilma, mas no caso dele responder processos, vir o Eduardo Cunha, ouvir o Supremo, o que depende da sua decisão? Vamos ver o desenrolar do processo de impeachment, conhecer o conteúdo das acusações, né? Porque o que a gente tem de conhecimento, na verdade, né, pedaladas fiscais no TCU, aquela confusão toda, um processo com mais de 10 mil páginas. Vai né? dar tempo de analisar todo esse processo? Então, tudo isso a gente vai avaliar. Por exemplo, eu fui, dentro do partido, eu fui escolhido pela bancada para defender o posicionamento da bancada independente, né, se era a favor ou contra o impeachment, que nós decidiríamos essa semana após o fechamento da janela, que foi dia 12 agora de novembro, de dezembro, né, sexta-feira. Então, eu fui escolhido pela bancada como titular. Mas quando inventaram essa chapa avulsa, né, 2 colegas romperam o acordo e já se inscreveram na chapa avulsa de imediato, de pronto. Né? E aí um foi substituído em seguida. Né? Então, com isso, fragilizou, vamos dizer assim, os encaminhamentos. E aí o Supremo suspendeu porque da forma atabalhoada como está sendo conduzido o processo de impeachment, né, realmente é de desconfiar. Então, nosso voto vai ser com responsabilidade e muita prudência. Acha que dá tempo de avaliar todas essas 10 mil páginas de processo? Então, eu sou adepto de que não tenha recesso e que nós adentremos aí na semana do Natal, semana do primeiro do ano, terminado na primeira semana de janeiro, e vamos debatendo esse assunto, amadurecendo, para chegar logo a um denominador comum, porque precisamos limpar essa pauta para o Brasil pensar em outras coisas. Teria um prazo que o senhor acredita que seja razoável para se avaliar o impeachment? Se nós pegarmos desde já não ter recesso, eu acredito que até final de fevereiro nós teríamos uma decisão final na Câmara. Câmara. Aí né? depois volta a discussão. E depois, aí, se for admitido, aí sim ir para o Senado. Mas olha, pelo primeiro raio-x, primeiro teste, a oposição precisaria de mais 70 votos. 270
com 470, evidentemente. Né? Faltaram aí cerca de 40. Esses 40 que faltaram teriam que estar votando pelo impeachment e ainda eles precisariam retirar mais 30 votos. Essa articulação ainda é muito... mas é um sinal, difícil, né? É um sinal. Difícil para a oposição. Agora, é isso que eu estou colocando. Então, precisamos agir com muita cautela e muita responsabilidade. Deputado, gostaria que o senhor me falasse rapidinho sobre a frente parlamentar recentemente lançada aqui em Cuiabá, pró-VLT, pró-conclusão das obras do VLT. Acredita de fato que o governo do estado tenha condições de colocar para frente esse projeto, apesar dos vagões estarem... a conclusão do projeto está muito aquém daquilo que foi planejado. É possível gastar ainda mais dinheiro público com isso? Veja, as maiores obras de arte já foram feitas. Você veja o viaduto lá da entrada do Tijucal, tá? Já está pronto, uma obra de arte fantástica ali, né, que organiza o trânsito, organiza o VLT, que é onde praticamente o VLT a inicia estrutura, o senhor diz. Aí você vai ver a saída ali de Santo Antônio do Leveger, na Fernando Corrêa, outro viaduto pronto. O viaduto da Universidade Federal está pronto, né? Então, essas obras de arte. A ferradura ali em frente à Cefaz, em frente ao Grande Templo, está pronta. Aí você verifica, por exemplo, a ponte no rio Cuiabá está pronta, né? O outro viaduto lá da Miguel Sutil em Várzea Grande, que chega em Várzea Grande, né, com Orlando Chaves, um viaduto está pronto. Aí você tem a trincheira lá do posto zero, você tem um outro elevado em frente ao aeroporto. Então, quando você vai verificar, as maiores obras de arte já estão prontas, né? E você precisa o quê? Fazer os trilhos rapidamente e botar o VLT para andar. Cuiabá e Várzea Grande precisa receber ares e contornos de cidades modernas. E com o VLT isso vai acontecer. Além de ser um transporte de massa, um transporte público, né, ambientalmente correto, né, sustentável. Mesmo que isso custe outro bilhão para o governo? Não, mas não vai custar esse 1 bilhão, é muito exagero, né? Veja, botar BRT, voltar para trás, é andar igual caranguejo. Cuiabá e Várzea Grande olha para frente, anda para frente, né? Nós queremos andar em cima de trilhos, né? Não em cima de pneus, né? E como isso tudo está bem encaminhado, né? O foco agora é centrar fogo e garantir as obras do VLT, o término delas, e isso é muito importante, porque nós vamos ter a oportunidade de modernizar Cuiabá, de oferecer quem vir, né, que não é de Mato Grosso, vier a Mato Grosso, vier a Cuiabá, Várzea Grande, vai chegar aqui e vai ver um VLT. Nós vamos estar em nível do Rio de Janeiro, que tem VLT, estão fazendo VLT lá no centro do Rio. Quando o senhor diz centrar fogo, é buscar junto aos parlamentares recursos, o governo do estado, vamos trabalhar iniciativa juntos, privada? Uma parceria público-privada, e aí nós temos que aqui, né, dizer, né, da importância do trabalho do deputado Emanuel Pinheiro, né, que montou essa frente parlamentar, nos fez o convite e eu vim trazer o apoio e dizer a ele, estou pronto para ser um soldado, para que o VLT seja uma realidade em Cuiabá e Várzea Grande. E nós vamos trabalhar com essa função, com esse foco. Vamos fazer o VLT uma realidade, dar ao povo cuiabano, dar ao povo varzeagrandense, né, esse grande presente que é o veículo leve sobre trilho. Tá certo, deputado, a gente agradece imensamente sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Obrigada. Bom, é isso, você continue conosco aqui no RDTV, vendo essa e outras entrevistas realizadas aqui em nosso estúdio, no endereço que você já sabe, rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima!